Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Peraí, meu óculos, agora sim. Se você pode nos assistir no YouTube, lembrando, você que está nos ouvindo no rádio ou no podcast, @nacontramãortm é o nosso canal do YouTube. Olha, apareceu Gabi Gouveia, apresentadora, que chique! Estou aqui com meu pai, JP Gouveia. Pensar que a gente começou assim na borda da cama, né? Exato! Agora tá aqui em Agora vídeo, aparece o nome na tela. O nome, a gente agradece tudo aí ao Thiago. o Thiago faz as luzes, Faz, né? mágico Nossa, o negócio. meu papel aqui aparecendo, né? Do resfriado. Pra Muito tudo bem. tem o seu tempo, É verdade. né? Teve o tempo de gravar Só na ter pandemia paciência. e agora a gente tá aqui, ó, no estúdio. Muito bem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já deu um spoiler. Lógico. A pergunta nos chegou já fazia tempo. A gente até gravou sobre esse tema anteriormente, mas foi de outro jeito, com outro recorte, um episódio antigo. Então, a gente vai hoje responder especificamente a pergunta dessa ouvinte. Ela disse assim: como posso explicar para o meu filho que se guardar para o casamento é bom quando todos ao redor dele dizem que não? É como explicar tempo, né? Tem tempo para tudo, né? Talvez esse aqui seja o grande problema. A gente não ensina que existe tempo para tudo para os nossos filhos. Hábito, né? Tem uma música aí famosa que diz: disciplina é liberdade, né? E realmente é. Quando a gente não entende esse processo, é difícil explicar isso quando eles já são grandes. Se eles entenderam que não precisa esperar por nada, Aí é complicado. beleza. Então, por que, biblicamente falando, a gente deve o sexo é só para depois do casamento? Por quê? Então, porque Deus disse que é depois do casamento. É só. Porque qual é a diferença entre sexo antes do casamento, falando do ato sexual, ok? O ato sexual antes do casamento e depois do casamento, qual é a diferença? Nenhuma. Não tem. É a mesma coisa. Mas por que que antes do casamento é pecado e depois não é? Você quer que eu responda? Quero. Porque tem uma aliança, um compromisso, certo? Não, mas o ato sexual é o mesmo, não é? Sim. Então, por que que antes é pecado e depois Porque não é? antes é uma coisa totalmente aleatória. Depois tem propósito. Porque Deus falou que é pecado. É isso? É só. Ué? É simples. É uma questão de obediência. Mas por Você que entendeu? simplesmente ele vira e fala: eu não quero que faça? Ah, aí os propósitos que existem na antes é pecado e depois não é, os propósitos são outros. Ah, Beleza. Então, primeiro, Aí os propósitos. primeiro é isso. A gente Primeira não faz coisa é porque obediência. é obediência. Porque ele falou que não é Ok. para fazer, que Mas é para aí, esperar o diante tempo. dessa imposição dele, há um propósito, certo? Ah, óbvio que Ok. sim. Aí depois a gente vai entender o propósito. Primeira percepção sempre que o crente deve ter é: Deus mandou. Se ele está falando não é para fazer, não é para fazer. Mesmo que eu não entenda. Talvez eu não entenda alguns dos propósitos de Deus. E eu vou dizer para você, 99% dos propósitos eu não faço a menor ideia do porquê. Sim. Mas eu sei que se ele está me dizendo, faça assim, eu faço assado, ele sabe o que ele está falando. E é bom para mim. Então, primeiro eu preciso entender que eu confio em Deus. Segundo, se eu confio nele, eu obedeço ele. Mesmo que eu não entenda os seus propósitos. Agora, ele dá a entender os seus propósitos. Ponto. Você pega o livro de Cantares, o livro de Cantares é legal. Ele trouxe muita polêmica durante muito tempo. Para todo mundo, tem os tabus todos, né, na relação com ele. Porque ele é um livro que fala sobre o desejo humano, de um homem e uma mulher.
Tá? Inclusive, bem explícito. Muito explícito. É, aqueles textos que a gente lia na adolescência, que o senhor acho que não lia. Mas tinha o hot, o que era mais suave, que falava... Meu pai. Então, assim, isso é proibido para 18, né? Nossa, pra 16, as né? meninas na escola liam assim, com 15, tá, pai? Então, aí o que acontece lá no texto de Cantares? Ele está falando sobre desejo. No Novo Testamento, a gente usa um termo, os gregos usam, né? Os gregos têm 9 termos para falar sobre o amor. Entendeu? Um deles é o eros. O eros é esse desejo humano, esse desejo carnal, né? O desejo de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. É esse desejo que está impresso lá em Cantares, né? Tem o tal lá do Salomão que está lá de olho na Sulamita, falando: eita, pitelzinha, bonitinha essa aí, hein? Entendeu? Ele deseja ela deseja ele, eles ficam ali naquele flerte ali, né? Um seduzindo o outro, mas tem coisas importantes ali. O primeiro, que ela vai dizer: meninas de Israel, não despertem o amor. A ideia de calma, que tem tempo para as coisas acontecerem. Você entendeu? Tem tempo. Calma. Você vai perceber que eles estão o tempo todo um se insinuando para o outro, até mais ou menos ali no capítulo 3, ali no capítulo 4, quando tem o casamento, que ele fala que a mãe deu para ele a coroa no dia das núpcias e tal. Depois você vê concretizado aquele desejo, aquela coisa toda que está acontecendo ali antes, desse relacionamento deles dois. O que está acontecendo é que depois a gente vê a concretização disso. Então, são 2 princípios importantes. O primeiro, anterior, é: meninas de Israel, não despertem o amor. E segundo, eu sou do meu amado é meu. Tá? É para a coisa ser feita com fidelidade, né? Com intencionalidade. Eu sou dele, ele é meu. É assim que funciona a brincadeira toda. Então, são 3 coisas importantes que você aprende no livro de Cantares. A primeira é: precisamos esperar o tempo. Tem tempo para todas as coisas acontecerem. Meninas de Israel, não despertem o amor, né? Segundo, vai ser feito com fidelidade. Vai ser feito com compromisso, com comprometimento um pelo outro. Eu sou dele, ele é meu. É isso que o texto diz. E nesse tempo para as coisas acontecerem, ela só deve ser feita depois do casamento. Mas, puxa vida, todo mundo diz que eu não sou todo mundo. Você entendeu? Se tem um negócio que eu ouvi muito do meu pai, da minha mãe, e conversando, era: você não é todo mundo. Entendeu? E quando eu me converti, eu comecei a entender: realmente, eu não sou todo mundo. E eles nem eram cristãos. Principalmente, eu não sou todo mundo e não sou do mundo. Entendeu? Quem rege a minha vida é Deus. E se ele disse: sexo é depois do casamento, eu simplesmente obedeço, porque eu amo, porque eu confio nele, porque sei que ele faz o melhor para mim. Também tem um pouco disso, né? Quando a gente se converte. Nem tudo a gente vai ter o total entendimento e compreensão do porquê ele diz sim ou não, né? Mas está aí muito da nossa devoção de entender que se a gente confia nele, a gente obedece. Assim como quando um pai dá uma ordem, a gente obedece também, né? E você sabe... E você sabe de uma coisa que é interessante? Quando a gente diz para o nosso filho, é difícil entender. Por quê? Eu digo para o meu filho: você não é todo mundo. Mas você sabe que ele está buscando ser todo mundo, né? Ele está buscando uma tribo a se pertencer. Exato. Identidade. Então, tanto os filhos precisam amar os pais e entender e dar ouvido para eles, quanto os pais precisam entender os filhos e dar ouvido para eles, porque eles estão em busca de uma identidade tribal, assim, uma identidade de grupo. Então, quando eu digo: você não é todo mundo, mas ele quer parecer todo mundo. Ele não quer ser o estranho no ninho. Foi essa pergunta dela, né? Ela falou, quando todo mundo diz que é bom, exato. E eu estou falando que não é para fazer. Ele não quer ser o estranho no ninho, entendeu? Mas quando ele tem a consciência de que realmente ele é diferente, porque toda a caminhada cristã, toda a caminhada de Israel, todo o movimento do texto bíblico você é estrangeiro. Entendeu? Esse não é o seu lugar. O cristão sempre é o diferente. Nós somos o estrangeiro nesse mundo.
entendeu? Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é na eternidade. Nosso lugar é andar com Deus o tempo todo. O nosso lugar é o reino dele. O nosso lugar é o paraíso. O nosso lugar é... Então, aqui, a gente sempre vai ser estrangeiro. Enquanto a gente ficar buscando ter a identidade do mundo, ou a identidade de um grupo do mundo, porque eu não me sinto pertencente a este mundo, você vai imitar o mundo. Aí não tem como você evitar, entendeu? Agora, quando você tiver a consciência de que você é estrangeiro nesse mundo, de que esse aqui não é o seu lugar, o seu país é outro, sua nacionalidade é outra, espiritual, você automaticamente vai ser completamente diferente, vai obedecer e vai fazer o que realmente Deus espera de você. É muito bom. E é bom que no seu relacionamento, né, se o filho dessa moça que perguntou está namorando, ele tenha abertura, porque nem sempre namora uma pessoa cristã, ou mesmo namorando uma pessoa cristã, vem a tentação, né? E aí é difícil. E se todo mundo tá falando para ele que é bom, é óbvio que ele vai querer também. Então é bom ter essa abertura com o filho, de poder conversar e ao mesmo tempo, você que tá namorando, ter abertura com a pessoa que você tá namorando para falar isso, ou porque assim, eu já namorei. Eu sei que é uma luta que tem que ser os dois se dedicando ali, porque é complicado, pai, né? Eu já fui jovem. Então, se um tiver ali... E sou velho, e sei o quanto também é difícil todas as coisas. Então. Mas dá certo, gente, dá certo. Se você tiver mais dúvida e quiser conversar com a gente, que nem a gente recebeu essa pergunta, fique à vontade. Esse espaço é seu também, para você poder participar da nossa conversa. Você pode acessar pelo YouTube e mandar uma mensagem no nosso chat. É só pesquisar youtube.com/@nacontramãortm, se você estiver nos ouvindo. E se você quiser mandar uma mensagem, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56. Tudo isso está na descrição do episódio e a gente volta semana que vem. Valeu! De pai para filha, realização Transmundial.